Boa noite! Hoje a gente tem um bate-papo sensacional. Vamos falar sobre um destino que eu não conheço, mas eu sou uma apaixonada e quero muito conhecer, que é Alter do Chão. E nós vamos conversar com a pousada Vila de Alter, que é uma pousada boutique sensacional. E eu não vou ficar aqui enrolando, não. Vou chamar logo para conversar porque eu estou bastante curiosa. Ela já está entrando aqui. Esperando ela entrar. Olá! Boa Oi, noite! Ana. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você? Tá, tô ouvindo perfeitamente. É bom perguntar, né? Porque às vezes, às Sim, vezes com o som certeza. sai diferente, né? Olha, eu quero começar agradecendo por vocês aceitarem o nosso convite. É muito bom falar desse lugar. Eu não conheço ainda, como eu falei no início do bate-papo. Sou louca para conhecer e eu acho que é um pedaço do nosso Brasil, um pedaço incrível. E falar sobre o Alter do Chão e falar sobre a pousada de vocês, que tem uma proposta super diferenciada, para mim é uma honra, viu? E eu quero começar com você se apresentando, contando a sua história e contando o início disso tudo. Ai, Ana, primeiro assim, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, da minha história, Andréa, né? E da história da minha sócia também, Regina, que hoje não pôde estar com a gente, mas com certeza está vibrando conosco, junto com todo mundo aqui, porque Vila de Alter e Alter do Chão são coisas muito preciosas, né? Na verdade, é um projeto de vida nosso, né? Eu sou pernambucana e Regina mineira. Nós morávamos em Brasília, né? Eu sou jornalista de formação, Regina é fotógrafa, e a gente numa viagem com turista, né, como um viajante curioso, a gente ouvia falar de Alter do Chão, um casal amigo nosso fez um desafio, olha, vamos para uma praia de rio, na Amazônia, em Alter do Chão, é muito bacana. Aí eu disse, gente, eu sou pernambucana, nordestina, pegada minhas praias, será? E Regina também mineira, assim, ai, bom, vamos lá. E a gente chegou em Alter do Chão e foi assim, sabe, o encantamento, o amor à primeira vista. A gente ficou tão surpresa porque a gente estava na Amazônia, mas diante de um rio que é mar completo, assim, lembra muito mar pela sua cor, né? Pela coloração e pela areia branquinha, né? Toda uma atmosfera, né? Eu diria que é uma Amazônia praiana e isso nos encantou, assim, nos surpreendeu e além disso a gente foi descobrindo Alter, né? A gente descobre Alter do Chão como uma joia rara, como algo assim, um destino ainda, né, desconhecido por muita gente. Talvez as pessoas não tenham noção de que no Brasil tem lugares tão especiais, eu diria, Alter não é única, mas assim, única do ponto de vista assim, de destinos preciosos, que a gente ainda não abriu esse coração e esses olhos para visitar, para viajar e conhecer a história, a cultura, a gastronomia, as pessoas, né? E, além disso, se transformar, porque é também um convite para transformação, para a gente perceber o que de fato é importante na nossa vida, né? E trocar experiências, viver experiências é algo que não tem preço, né? E É verdade. a gente começa a construir, né, um projeto de vida, Aham. que é a pousada Vila de Alter. Durante 4 anos, a gente vai fazendo a transição e sai de Brasília, acompanha, vai, se muda e acompanha toda a construção da pousada, né? A gente, desde o primeiro momento, assim, foram 6 meses. A Regina ela é fotógrafa, mas ela tem no sangue DNA construtor, porque toda a família dessa área, né? Então ela assumiu, né?
essa condição de construir junto com pessoas, né? A gente tinha uma equipe todas da região, né? A gente desenvolveu um projeto com pessoas também de outros lugares, né? O conceito, depois a gente vai falar sobre o conceito. Aham. Então, é um projeto que foi nascendo, é filho mesmo, vai nascendo, vai, né, crescendo a cada dia e a gente abre a pousada, já tem 4 anos e meio, né? A pousada de história, de receber pessoas, e a gente também vive essa transformação nossa, né, nesse lugar, como pessoas, né? A gente, a partir do momento que a gente passa a viver, a receber, a, a respirar esse ar, a gente também se transforma. Que coisa incrível! É muito bom quando a gente se apaixona por um lugar, né? E no Brasil tem tantos lugares que a gente pode se apaixonar por eles, né? E o Alter do Chão é um lugar que às vezes ele é mais visitado e mais valorizado. Era, né? Espero que isso mude. Por pessoas de fora do que por nós brasileiros. E agora a gente está tendo uma oportunidade incrível de redescobrir o nosso Brasil, de descobrir lugares que são mágicos. Eu não acho que não tem outra palavra para descrever, porque tá em contato com a Amazônia, você vai falar a diferença, né, dessa região aí, Sim, sim. das outras regiões E, da Amazônia. É uma coisa de e é conexão que é única. única, a conexão com a natureza, ela é muito forte, muito presente nesse destino, né? Algo que eu diria assim, você precisa abrir o coração, né? Então, assim, eu diria, pessoas que gostam de natureza é um destino perfeito, e pessoas que querem conhecer a Amazônia, querem se encantar, né? Querem conhecer esse outro lado do nosso país, querem sair um pouquinho de grandes centros, a gente viaja e não é algo assim, diria assim, algo tão longe, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas está na Amazônia, eu vou atravessar o país. Sim, mas eu, em alguns destinos do Nordeste, você demora muito mais para chegar Aham, do que em Alter do Chão. Porque a gente está muito próximo, a gente está em Santarém, que o terceiro maior município do estado do Pará. Pará é um país, né? A gente aham. também tem essa complexidade, mas a gente está em Alter do Chão e a gente pode chegar via Manaus, ou via Belém, ou via Brasília, que há voos direto, né? Então você, de Manaus ou de Belém, você chega em 1h10. E de Brasília, em 2 horas, você está em Santarém. De Santarém para Alter do Chão, que é um vilarejo ribeirinho, muito próximo, apenas 30 minutos de carro, numa rodovia asfaltada, em boas condições. Ou seja, eu não vou estar pegando aí um barco, depois. Vou fazer um parênteses aí rapidinho, Andréia. O nosso imaginário, ele é muito interessante, né? Quando a gente fala em Alter do Chão, quando a gente pensa, antes de dar um Google, antes de pesquisar, a gente logo relaciona, eu vou ter que fazer horas de barco e é difícil de chegar. E olha que interessante que você já está desmistificando. Claro que quando a gente pesquisa, a gente já descobre isso também. Que é fácil o acesso. Isso é um ponto muito positivo. É próximo, tem ligação, faz ligação com os principais aeroportos do Brasil, Brasília, Manaus e outros aeroportos. Chegou em Santarém, você não vai precisar pegar horas de barco para chegar no Não. destino. É super tranquilo, né, André? É fantástico, é tão maravilhoso, porque assim, de pessoas que saem de casa de manhã, aí tá, pega um voo, tá em São Paulo, chega em Brasília, tem uma conexão rápida, ela almoça, ela chega no início da tarde, nas primeiras horas da tarde, e almoça ainda em Alter do Chão. Por volta das 3 horas ela vai estar ali, né, chegando na pousada, porque são só apenas 30 e poucos quilômetros do aeroporto até Alter do Chão. A gente tem conta com a rede de passeios locais, a gente vai falar sobre isso, a gente procura Uhum. fortalecer a cadeia produtiva do turismo local. Então, um parceiro nosso vai estar esperando as pessoas o passageiro no aeroporto e levar para a pousada, as pessoas chegam, a gente
né, acolhe, dá as boas-vindas, e a pessoa já, ó, se troca, veste aquele shortinho, aquele vestidinho, uma roupa de banho e vai pra praia. Então, Delícia. é assim, imagina isso. Às vezes eu passei horas, né, quase o dia todo para chegar numa praia no Nordeste, porque aí vai, pega um barco, aí atravessa, né, no ferryboat, e aí, bom, teve momentos que eu até peguei um tratorzinho para chegar no vilarejo lindo na Bahia, mas foi no final do dia, né? Saí cedinho, estava em Salvador e só cheguei no final da tarde, não consegui nem ver o pôr do sol. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, é como é simples, e a gente vai para a Amazônia, né? É importante até falar assim, porque muita gente fala assim, ah, mas eu vou primeiro para a Amazônia, depois vou para o Alter do Chão. Opa, não, você vai para a Amazônia e você conhece vários lugares. Alter do Chão é a Amazônia paraense. Eu diria que é um portal para a gente conhecer essa natureza, essa floresta exuberante que é a nossa floresta amazônica, né? Mas a gente está numa área ali de transição. Alter do Chão é incrível. A areia é branquinha, né? Então tem uma área de savana. Lembra às vezes o cerrado, né, dessa região do centro-oeste, mas também tem uma floresta, a Floresta Nacional do Tapajós, a Flona. Tem praias maravilhosas que vão aparecer na época da vazante, quando o rio baixa. A gente tem 3 rios maravilhosos, que é o rio Tapajós, que esse é uma paixão absoluta. A gente tem o Arapiuns, que é um afluente do Tapajós, e a gente tem o rio Amazonas também. A gente tem um encontro dos rios. O rio Poderoso, como o Amazonas, se encontra com o Tapajós e eles são distintos, porque o Amazonas tem aquela coloração mais barrenta, né? Um rio ele é imponente, ele é um rio imenso, né? Mas ele se encontra em Santarém, a gente tem essa sorte, né, de ter 3 rios maravilhosos e distintos nessa região. A gente pode fazer uma travessia, que é a travessia para as comunidades do Rio Arapiuns, que a gente perde a visão de terra. A gente parece que está num oceano. Olha que loucura. Eu saio da pousada de Alter do Chão e logo cedo e entro num rio que parece mar, passo o dia inteiro, né? Os passeios são assim, logo da manhã, né? Tem passeios que você pode fazer à tarde, né? Que são mais próximos. Mas esses passeios que realmente demandam um deslocamento, a gente vai fazer uma travessia maior, eles precisam ser feitos logo cedo, porque o rio, outra lição, o rio e a floresta, eles são mestres, né? Eles nos ensinam, né? Então a natureza, ela tem um tempo dela e a gente tem que respeitar. Parece que a gente não entende isso bem quando a gente mora na cidade, mas quando a gente se depara lá em Alter do Chão, né, por exemplo, tudo certo para acontecer um passeio maravilhoso, que é atravessar, né, esse do rio Arapiuns, mas o vento, não é a chuva, é o vento, tá muito forte. Aí o barqueiro vai dizer, ó, hoje não dá pra gente atravessar, não. Ou a gente perdeu a hora, dormir um pouquinho mais, porque a gente dorme em Alter, que é uma beleza, a gente, né, vai fazendo aquela reconexão, né? E aí a gente acaba descansando a cabeça. Dorme e a gente... Andréia, dorme com aquele silêncio, né, que a gente não tem aqui na cidade. Não, silêncio e também os sons da floresta. Claro. Tem gente que acorda com os pássaros, com os macacos. A gente acorda assim, a gente é presenteado com toda essa beleza, né? A gente vive um turismo sensorial, é uma experiência sensorial, né? Dos sabores, desses sons, mas assim, é o rio que vai dizer se a gente pode ou não fazer aquele passeio. Mas ninguém vai ficar triste, porque no outro dia, provavelmente, ou à tarde, o barqueiro vai dizer, não, mas a gente consegue fazer tal passeio, e a gente vai percebendo
que esses sinais, eles são reveladores do ponto de vista que a gente é muito pequenininho diante da natureza, Muito, muito, né? muito, fantástico. André, sabe o que que eu acho É, muito legal que vocês fazem? Essa, essa integração da natureza, que é uma força absoluta, que é uma força, como você disse, que ela se controla por si só, a gente não controla, com a população local, né? Com os moradores, com essa integração de usar a mão de obra local para poder movimentar tudo isso, é tudo tão lindo. São pessoas que sabem o que estão fazendo, que conhecem a região. Isso que vocês fazem é um trabalho muito fantástico, assim, sensacional. Ana, mas assim, fantástico, eu vou muito sinceramente, foi ser recebidas, né? Eu e Regina, é, não somos filhas da terra, mas hoje nos sentimos, né? Nos sentimos assim, pessoas, né? Que dessa conexão tão forte, né, tão interligada, né? E isso a gente agradece imensamente à comunidade, né? Alter do Chão tem uma comunidade muito forte, é uma comunidade, pessoas que têm orgulho e têm consciência da sua condição, né, de como é rico, né, as experiências, né, como os saberes, as tradições, a cultura, a gastronomia. É uma comunidade organizada, né? A gente tem uma vila que os mais velhos são respeitados porque eles guardam as tradições, né? Inclusive, isso é importante falar, na pandemia mesmo, a gente se recolheu, porque a vila é uma vila mais idosa, né? É uma vila que os mais velhos, né, são respeitados. Então, quando não era para sair de casa, ninguém saía de casa. Ficava todo mundo Tá certo! intocadinho. Não, é até agora, mas assim, é incrível isso, assim, você não vê ninguém na rua, assim, né? E esse cuidado, ele traduz também esse sentimento do respeito, né? O respeito à natureza, aos mais velhos, os menores, os filhos, né? Eles se reportam, né? Eu vejo até hoje, é super lindo isso, né? Do encantamento das pessoas, né? Pedir a bênção aos mais velhos, né? Perguntar se pode fazer determinadas coisas, né? Isso é uma referência que a gente vive, né? Por isso que é tão importante ouvir a comunidade, envolver a comunidade, né? Não faz sentido a gente desenvolver um projeto, né? Vila de Altera, a primeira pousada boutique na região, né, que a gente vive, no estado do Pará. A gente trouxe conceitos, a gente desenvolveu esses conceitos, mas a gente se inspirou na tradição, na alma ribeirinha. Tanto é que Vila de Alter é uma homenagem a Alter do Chão. Por isso que é a vila. E os bangalôs são casas, são pequenas casas. A gente tem um conceito exatamente esse, cada um, né, na sua casa, o café da manhã servido na varanda do bangalô. Então, há uma questão assim de respeito à privacidade, mas também à convivência. Então, tem áreas de convívio, e todas essas áreas e bangalôs, e todos esses espaços estão guardados numa mata. A área da pousada é pequena, são apenas 4.000 metros, mas a gente vive numa área preservada. A gente, inclusive, está um pouquinho fora do centro, apenas 1,4 km, mas significa 10 a 15 minutos de caminhada, né? Ou se a pessoa não quiser a gente caminhar, né, para ir ao vilarejo, né, o centrinho, onde está o Buchicho, ela pode usar as bicicletas que a gente tem, ou contar com esses parceiros locais que fazem o serviço de transfer. Mas o significado é que a gente queria que as pessoas continuassem a viagem, conectadas com esse local, conectadas com esse sentimento de vila, nesse lugar. Por isso que a gente fala tanto das pessoas, das tradições, do acordar com o barulho né, com o som dos pássaros, dos macacos, por conta dessa preservação dessa mata, né, secundária. A gente tem espécies, né, macacos, vários tipos de macacos que continuam,
né? Frequentando esse local, ninguém alimenta, né? A natureza, ela é tão rica, né, que os pássaros, os outros animais, os bichos preguiças, os macacos, eles se alimentam das árvores que estão lá na pousada, né? Então não é porque a gente colocou uma comidinha que o pássaro veio ou o macaco veio, não. Ele vai aparecer, tanto é que tem hóspede que faz assim, mas aquele macaco que eu vi na foto, será que vai aparecer? Eu disse, olha, relaxa o coração, que quanto mais relaxado, de uma criança, me lembro, ele estava assim, apegado, ele queria ver tudo, né? E toda vez que ele saía, apareciam os bichos. Meu Deus, o que está acontecendo? Que sacanagem é essa? Não é que, na verdade, até o final da estadia, ele conseguiu ver, mas é isso, é assim a natureza que vai dizer, né? À noite, por exemplo, tem vários bichos, né? Os animais, os macacos da noite, tem tamanduá-mirim, e eles vão aparecendo. A gente tem um funcionário que é ótimo, o Adriano, é o recepcionista da noite, e ele é bom, ele tem um olhar fantástico, né? O Adriano disse assim, tá vendo ali? Eu disse, não. Ele disse, tá vendo ali? Tem um pouco espinho. Eu disse, meu Deus, um pouco espinho. Aí a gente chama os ossos. Vamos lá, vamos fazer uma expedição, né? A nossa pousada, ela tem, todos os espaços têm um nome de espécies da flora amazônica, né? Os espaços comuns dos bangalôs, e eles estão interligados por uma passarela. Essa passarela facilita muito. Primeiro, que os animais têm sua, né, estão preservados, né, não tem esse contato, e a gente também não tem contato, né, porque a gente consegue andar por essa passarela bem, e isso proporciona a gente fazer essas caminhadas, essas expedições noturnas também, com segurança, né, porque tá tudo lá, né, legal. quando as pessoas falam assim, mas tem bichinhos? Tem bichinhos, então a Lógico. gente é tudo de verdade, não tem nada fake, né? Inclusive a simplicidade. É um lugar muito simples. A pousada é uma pousada boutique, tem um conceito, tem um cuidado, tem os detalhes que a gente gosta muito, a gente se preocupa muito em acolher as pessoas como se elas estivessem em casa. Então, receber as pessoas, receber de uma forma, mesmo que eu não. Se eu sair de casa, para eu estar bem, né? Então, eu quero dormir num lugar gostoso, bonito, limpo, mas um lugar que tenha uma história, uma conexão. Mas tudo isso, se não houver essa simplicidade, essa conexão, né? Não faz sentido, né? A gente está num lugar como esse, que a natureza vibra, ela é poderosa, se a gente não tem conexão. Então, todo o projeto, ele bebe nessa arquitetura ribeirinha. Então, a gente tem um projeto sustentável, né? Com a pousada é toda de madeira, né? Mas essa madeira é uma madeira reflorestada, então o que foi usado foi devolvido à floresta, né? A gente faz um trabalho assim de utilização de materiais orgânicos na construção dos espaços. E é lindo isso, né? A natureza, ela é muito rica, é muito sábia, né? Então, assim, também da nossa parte, assim, se redobrar nos cuidados, porque é muito intenso, né? A gente vive momentos distintos, a gente vai falar sobre isso, as épocas, né? Então, é tudo muito simples, muito de um cuidado, assim, eu digo exageradamente, né, um cuidado para que as pessoas se sintam bem acolhidas e com segurança. Mas vem tudo do coração. Muito bom. Eu acho essa proposta que é o caminho perfeito, é o caminho ideal, de você ter essa conexão, ter essa consciência coletiva com a comunidade, usar a comunidade como base para desenvolver o turismo e ter esse respeito, essa troca, porque se não é dessa forma, não é natural, não é da forma que deve ser feito. Eu penso assim, sabe? Que deve ser do jeito que vocês fazem. Do jeito que vocês fazem, tá ótimo, é integrado, é de conexão, é de coração, é com a alma do lugar, envolvendo as pessoas. E isso é sensacional, assim. E é verdadeiro, né, Ana? É verdadeiro, assim. E eu acho que a gente se reinventa, né?
todo o tempo, né? A gente precisa ouvir as pessoas, precisa entender o local, né? É um projeto, foi audacioso na época, né? Existia, assim, até uma curiosidade, né? Porque a gente se debruçou na natureza, né? A gente contou com arquitetos, com os designers, mas assim, mas por que vocês vão usar madeira para construir os bangalôs? A gente ouviu isso, inclusive de pessoas da comunidade. E a gente disse, mas não faz sentido a gente construir de outro jeito, né? A gente não acredita nisso, assim. A gente olha uma casa ribeirinha, né? A gente vê, assim, história e vê uma beleza, de uma plasticidade. Então, a gente trouxe isso de uma forma muito natural, sem perder essa conexão. Então não fazia sentido a gente construir de alvenaria naquele lugar, né? E aí também foi interessante, porque a gente observou um movimento na comunidade, que era um movimento também de resgate dessas tradições. Então a gente precisa parar e observar o nosso viajante, o conceito desse turista que vem à Amazônia, que chega, que quer se encantar, ele busca exatamente essa conexão com a natureza. Porque se ele quisesse algo diferente, talvez ele fosse para Nova York, para Tóquio, É não é? verdade. É Então, verdade. assim, Olha, não faz vou sentido, fazer outro né? parênteses aqui rapidinho. Cheio de elogios subindo aqui, ó. Eu não fico lendo que é para não interromper, né? E acabo interrompendo de vez em quando, mas vários elogios subindo. E todo esse cuidado, todo esse carinho a gente sente. E com certeza quem estiver assistindo, que não foi ainda, quando for visitar, vai sentir também. E uma coisa que eu acho muito legal que vocês têm é fazer parte, primeiro ser premiada, né? Porque eu fui pesquisar, eu sei que vocês são bastante premiados, tem um selo bastante querido no trade, no meio do turismo, e fazer parte do circuito elegante, que é uma coisa interessante também. Nós somos agências chanceladas do Circuito Elegante, a gente vende também as pousadas que são do grupo, que são da associação. A Vila de Alter é da associação, e o que é muito bacana, porque confere ainda mais para quem está do lado de cá, né, que está sondando se vale a pena viajar ou não, se vale a pena se hospedar ou não, já dá uma chancela de que pode ir tranquilo, pode ir sossegado, que vai ser bem atendido, vai ser mimado, né, Andréia? Fala para mim. Sim, isso é muito importante, Ana. Assim, a gente aprende, né? Nem eu, nem a Gina, éramos turismólogas, né? Assim, não tínhamos formação, a gente estudou muito, a gente contou também com turismólogos no nosso projeto, né? Então não foi assim, não era só o sentimento, né? A gente quando é, começou a estudar e fazer esse processo de transição, foram 4 anos, né? E Muito legal. juntando mais quase 5 anos de pousada, a gente sempre recorreu, né? Sempre teve esse cuidado de contar com profissionais e fazer a lição de casa, né? Não é brincadeira receber pessoas, não é assim, claro que tem todo esse sentimento, tem esse prazer, tem essa alma, né, de acolher, mas a gente precisa ser profissional. E a gente faz parte do circuito e também do Remote Latinoamérica, quando a gente buscou, né, essas referências, é porque a gente sabia que era muito importante, e também a troca, o diálogo com parceiros, com membros, com experiências, né? Então, por exemplo, a Priscila Benz é uma querida, é uma pessoa, assim, para a gente é uma pessoa que nos remete sempre em situações pontuais de coerência nessa ciência da hotelaria, né? No sentido de receber, mas no sentido de se conectar
com novo, com referências, a gente divide ali, né, nesse grupo, nossas apreensões, nossos, às vezes, situações que a gente precisa recorrer, assim, olha, o que é melhor, o que é ideal, como fazer, por exemplo, a pandemia. A gente se debruçou num estudo dos protocolos. É Inclusive, o verdade. próprio Instituto Elegante saiu à frente, né? A gente tem um selo poderoso, isso né, com chancelas de empresas de referência mundial que foi convidada a participar e faz a auditoria desses empreendimentos que participam do selo, Aham. né, do circuito, e isso é muito importante. Né? Então, estar, por exemplo, na Amazônia, estar num destino de natureza, não significa assim que a gente está à toa, né? Porque muitas vezes, mas é tudo muito tranquilo, tudo. Não, olha, existe uma cartilha, existe orientações, existe um respeito os profissionais da área do turismo, né? A gente se conecta com pessoas do mundo inteiro, a gente recebe gente né, da região amazônica até pessoas do outro lado do mundo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E precisa sempre estar atento, porque em qualquer área, né, a gente precisa renovar conhecimento, compartilhar experiências, e isso eu acho que uma rede como o circuito é muito importante. Muito bom, muito bom. Para quem está perguntando se a live vai ficar salva, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, não vamos perder essa live de jeito nenhum. Quem não está assistindo agora vai assistir depois, com certeza. Uma Maravilha. pergunta que não quer calar, que todo mundo, quando a gente fala também de Alter do Chão, logo pergunta: quando ir? Qual que é a melhor época? Como é que funciona isso? Quando ir? Né? Quando é que eu devo ir e tal? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é em cada época, quais são os destaques em cada época. Primeiro, assim, alegrem o coração, porque Alter do Chão é linda o ano inteiro, qualquer época. Isso não é exagero, isso é verdade absoluta. Tá? Faço um convite aqui a todos. Não pense em um minuto, não há o que questionar sobre isso. E vou ser muito sincera, e tem base em depoimentos, inclusive que estão tanto né, naquelas páginas nos sites de avaliação, como em vários blogs, em várias revistas, né? Alter do Chão, ela é agraciada pela natureza, né? E a gente tem ali um cenário distinto em épocas do ano, né? A gente tem esse rio poderoso, o rio Tapajós, que ele vai se movimentar e ele mexe, e a natureza mexe, e tudo se transforma. Por exemplo, a gente está agora numa época que chama-se, eu gosto de chamar, né? E vou explicar por que gosto de chamar de Tempo das Águas. Muitas pessoas, quando a gente chegou em Alter, o pessoal falava assim, porque o inverno. Mas não existe inverno na Amazônia. A gente só tem uma estação, só tem o verão. A gente tem o verão com chuvas e tem o verão sem chuvas. Né? A gente tem uma floresta, e graças a Deus que a gente tem chuva, porque se a gente não tivesse a chuva, a gente não teria floresta. Né? Então, esse volume de água que vem numa determinada época do ano, a cabeceira do rio Tapajós é no Mato Grosso, e ele vai subindo, e sobe até 9 metros ou mais. Esse ano mesmo está animadíssimo, está subindo muito, né? Tem água numa ruazinha ali na orla, né, de Alter, tem água subindo do rio, mas ele vai baixar 9 metros e vão aparecer praias maravilhosas. Então a gente tem eu digo de uma forma muito simples, a partir do carnaval, meados de fevereiro, o rio começa a subir poderoso,
né, vai se transformando e ele vai inundando aqueles trechos de terra, né, florestas, né, que era terra, ele vai, a água vai subindo e a gente vai tendo uma floresta submersa, né? Então, a gente, nesse momento, começam a aparecer os igapós, que são esses trechos de terra que estão submersos pela água do rio. E a gente consegue fazer passeios maravilhosos, e é exatamente só nessa época. A gente consegue entrar numa floresta, ouvir esses sons maravilhosos dessa floresta apenas nesse momento. Então, imagina uns frutos das árvores caindo, né? Caindo na água, fazendo sons maravilhosos, os animais enlouquecidos, porque é a época que tem mais alimento, né? Então a natureza, ela, assim, eu diria que tem uma cartela de verdes maravilhosos, assim, de você ficar impressionado. Parece aqueles filmes de Nárnia, né? Que você entra assim, meu Deus do céu, de onde é que eu tô? Eu não tô, assim, o mundo é um mundo da fantasia, né? Esse momento é maravilhoso. A gente tem um local chamado Canal do Jari, que são ribeirinhos, né, que vivem em palafitas, e nesse momento é o momento mais encantador para conhecer o Canal do Jari. A gente tem uma casa, né, uma senhorinha, não é uma senhora, é uma jovem senhora, a Dona Dulce, ela tem um jardim de Vitórias Régias com mais de 100 Vitórias Régias. Imagina, nessa época, o tamanho da Vitória Régia, assim, é algo que vai surpreender as pessoas. Se eu for, né, porque aí o rio vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar em meados de julho, ele começa a baixar. E aí é o tempo das praias. É quando o rio vai baixando e, de repente, vão aparecendo bancos de areia maravilhosos, no meio do nada, né? No meio do nada vai aparecendo assim. E aí a gente não vai ter mais as Vitórias Régias, a gente vai ter uma floresta, ela vai estar ali, ela guardou água, mas é uma floresta que não está tão exuberante, né? Porque já começou a estiagem e a gente vai passar meses sem chuva. E aí é um calor poderoso. Então, assim, eu tenho numa época um verde mais exuberante, eu tenho muitos animais, eu tenho paisagens como das Vitórias Régias, eu tenho os igapós, que são esses trechos de terra inundados, ou seja, eu posso fazer passeios, eu posso chegar em lugares que eu não chegaria se o rio tivesse, né, mais baixo, na época da vazante. Então, eu tenho uma situação, eu tenho um frescor, né? O frescor é mais ou menos 25 graus, 30, tá? Não isso é o frescor. Mas a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, começa a cair uma chuvinha. Então, é um momento, assim, intenso, né? De praia. Eu acho que é um momento, assim, que as pessoas estão muito eufóricas, né? O momento do tempo das águas é um momento mais intimista. A gente se depara com a natureza e a gente faz uma reflexão, sabe? É um convite para reflexão. Muita gente vai em determinada, por exemplo, vai no verão, o tempo das praias, né? Uhum. Sem chuva. Aí depois, mas eu quero conhecer, eu quero ver, porque sobe muito mesmo, Ana. A gente tem a Ilha do Amor, que é uma praia super famosa, que fica bem no centrinho. A Ilha do Amor, ó, um aviso aí, a Ilha do Amor é linda, mas a gente tem várias outras praias. Eu aqui vou perder de vista aqui os dedinhos da mão se eu começar a citar os nomes das praias, porque tem muita praia, né? Alter do Chão, inclusive, vai ter sempre uma prainha, vai ter sempre um lugar para tomar banho, inclusive na época do rio cheio, tá? Então, não há aquela frustração, eu não vou tomar banho, vai tomar banho de rio. Aquelas praias que vão surgir no meio do nada, né? Na travessia ali pelo rio Arapiuns, chegar numa outra margem do rio, elas vão realmente aparecer só nessa época. Mas isso é muito legal porque a gente vê que pessoas que
né? Por exemplo, na Ilha do Amor, eu disse, não acredito que vai subir tanto. Que sobe, que desaparece a praia, inclusive as barraquinhas, né? Que tem umas barraquinhas lindas ali, elas vão ficar só o teto. As pessoas, meu Deus, é isso mesmo. E a gente, ó, então vem na época, volta em março, abril, maio, e a pessoa, meu Deus, Andréa, não acredito. É isso mesmo? Fantástico. E aí a pessoa faz vários passeios e ainda chega assim, gente, sabe o que eu gostei mais dessa época? Eu vou revelar também que eu sou fã dessa época, porque é quando a gente tem mais tempo, né? A gente, inclusive, isso é muito importante falar. A vila toda, ela vive um momento muito intenso de julho, né? Isso tem mudado, graças a Deus, né? A gente tem tido aí uma procura maior, né? As pessoas têm realmente se antenado que a natureza ela é tão linda e a gente pode, né, viver esses momentos distintos durante o ano todo. Então, mas há uma procura maior, né? Isso é fato, é histórico, é registrado, né, nos mapas de ocupação e tudo mais, nas taxas de ocupação, que o fluxo de turismo é muito maior, de turista é maior nessa época do segundo semestre. Mas as pessoas, né, os ribeirinhos, as pessoas da vila, elas não têm tempo, porque é muita gente mesmo, né? E a estrutura é um vilarejo que ainda conserva suas características tradicionais, é uma pracinha com a igrejinha, tem um buchicho, né, durante a noite, isso é muito legal. Não é uma vila pacata, mas a gente tem como a cultura é muito forte, né? Como esse jeito, né? Essa gastronomia. A gente tem apresentações de grupos de carimbó, que é um ritmo delicioso, contagiante, vários grupos culturais que se apresentam. Então, a noite de Alter é uma noite muito agitada, né? É uma noite agitada nesse sentido. É gostoso, tem pessoas que visitam, né, assim, que fazem, ai, André, eu acho que à noite eu vou descansar. Aí, mas eu ouvi falar que hoje tem um chorinho, que é o chorinho da Dona Glória, que acontece sempre às sextas-feiras. Aí você assim, mas André, que coisa gostosa. Ai, não, mas aí vai ter um carimbó tal dia. Gente, então assim, claro, tem pessoas que querem se recolher e vão dormir, ficam na pousada e tudo mais. E é muito gostoso também, porque adoro ficar lá, ali, ouvindo os barulhinhos da noite, da natureza, né? Mas há uma vida, há uma agitação e uma poesia nessa noite, nesse jeito, né, da gente viver esse vilarejo, né? E as pessoas ficam encantadas. Tem pessoas assim que entram numa roda de carimbó para tirar, para tirar é difícil. E é difícil mesmo, é difícil. Muito bom, muito bom. Andréia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Eu quero falar um pouquinho mais sobre os passeios, quantos dias e tudo mais. E depois a gente volta para falar da pousada, tá? Eu tenho só uma pergunta para falar, para te fazer. Então você disse que tem ainda alguma praia, se a pessoa for na época das chuvas, na época que os dias estão mais cheios, dá para aproveitar alguma coisa de praia, a pessoa não vai perder se ela for nessa época, é isso? Exatamente. Por exemplo, agora, né, Ana, a gente está num dos anos, né, de registro do volume de água dos maiores, assim. Teve um momento em 2009, né, que o rio subiu bastante, e a gente está vivendo esse momento novamente. Os mais velhos dizem que isso acontece, né, assim, a cada ano, assim, 10, 15 anos isso volta, né? E a gente está vivendo isso agora nesse momento. Mas é interessante falar que não há uma regrinha não, tá? O rio pode subir mais rápido, como teve uns anos anteriores que ele subiu, por exemplo, em novembro ele já estava subindo e inclusive, a parte da travessia, né, que a gente faz a pé
Agora, por exemplo, a gente tá, não vê a parte, só vê o telhado, né? Mas imagina, Aham. em novembro, a gente atravessar a pé para a Ilha do Amor. Imagina, a loucura, né? Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade mesmo de visualizar isso, porque é radical, é uma mudança radical. E a natureza, ela, se ali a gente está vendo na Ilha do Amor, imagine isso, né, quilômetros, né, em outras comunidades, como isso muda, né? E aí, o mais importante aqui, por exemplo, esse ano a gente tem ainda praia, a Ilha do Cajueiro, ou a Praia do Cajueiro, tem pessoas que continuam, né, vão fazer, claro, agora com cuidado e tudo, respeitando as medidas preventivas e tudo mais, mas assim, é possível se banhar nessa época. É, é fantástico isso, assim. Claro que são experiências distintas. Imagina Sim. você ter um André, a banco de gente resolve areia. assim, ó. A gente resolve assim, ó. Vai em duas épocas. Ponto. No ano vai numa época, no outono vai outra E época. Você vai olha, ter as eu duas vou paisagens, as duas experiências. tem vários hóspedes que os hóspedes acabam se tornando amigos, né? Que a Aham. gente já recebeu, assim, na época do tempo, né, das águas e recebeu na época das praias. Isso assim, gente, para mim é quase são lugares distintos, né? Eu Dois lugares. diria que são cenários distintos de um lugar muito especial, muito precioso. Ou seja, isso a gente começou a conversar com as pessoas da comunidade, assim, gente, quem vai determinar se quer ir ou não em qual época é a pessoa que vai viajar, Muito bom. né? Então, hoje, a gente, graças a Deus, tem visto, né, que a comunidade acredita nisso, é forte, a gente não está vendendo uma coisa, né? Quando eu digo vendendo assim, uma imagem de Uma uma ideia. experiência, uma ideia, é real. Tem pessoas que Muito gostam mais do tempo das águas, porque elas se sentem muito mais confortáveis e elas se identificam mais. Como sim, também há pessoas que gostam mais da época das praias. Mas que quando retornam, né, ao Alter para conhecer, elas se surpreendem e se encantam. incrível. E isso tem Andréia, favorecido a economia local. Isso é muito muito bom. importante, Muito né? importante, A gente claro. precisa de um alter que se sustente, precisa de destinos, né, de turismo que se sustente, porque é uma forma, né, econômica, né, muito interessante, e a gente, numa região como essa, esse tema é muito forte. A gente precisa falar sobre isso, né? Como é Sim, importante preservar a natureza, ter esse equilíbrio nessas épocas do ano, né? Para que as pessoas possam também conhecer eu diria assim, não é o lado B, mas conhecer esse outro lado, né? E ter essa conexão. Muita gente. muito bom você E, desmistificar isso, porque as pessoas ficam com aquela ideia na cabeça de tem que ir numa época tal, numa época tal. Não, você pode ir o ano inteiro. e tem pessoas que a Tem gente atividade o ano observa. inteiro e são cenários lindos. E tem muita gente, como eu falei desses hóspedes que se tornam amigos, que também criam um vínculo com as comunidades. Então, Legal. manda mensagem, quer saber como está. Inclusive, na pandemia foi muito intenso isso, né? O cuidado com as pessoas, se precisavam de uma coisa, exatamente porque são pessoas, é uma comunidade muito Aham. simples, então a gente precisa realmente desse apoio. Então, isso é muito legal, né? Esse Andréia, reconhecimento. muito, muito legal. Eu fiquei surpresa, preciso confessar, com a quantidade de coisas que tem para fazer nesta região. Fantástico! Em todas as duas épocas, né? Muitas coisas para fazer. E aí eu queria saber quantos dias você acha que são assim ideais, né, para poder a pessoa aproveitar de uma forma otimizada a região e quais são os passeios que você destaca que você fala assim, olha, tem que fazer. Veio aqui, tem que fazer. Fala para mim. Olha, Ana, primeiro eu convidaria todo mundo para ficar todo o tempo lá, né? Passar a vida lá em Alta Resistência, porque, assim, não vão se arrepender.
tá? É um lugar muito especial. Mas assim, se a gente pensar né, em dedicar dias, né, assim, numa viagem, eu recomendo, a gente recomenda de 5 a 6 dias, né, ou seja, 5 noites. Isso assim, eu diria assim, até um pacote básico. Por quê? Básico. Porque eu vou me deslocar, né? Tanto para a chegada como para a saída, né? Então, assim, eu preciso chegar em Alter, preciso me desconectar um pouco dessa correria, né, de aeroporto e tudo mais. Eu tenho uma tarde ainda, né? Eu consigo aproveitar a tarde, mas eu vou começar a conhecer Alter do Chão e a ter contato com esse rio, a entender um pouco da dimensão desse lugar. Então, esse primeiro momento, eu diria assim que é um convite para entender um pouco o contexto, a localização, né, desse primeiro dia que eu chego. O segundo dia você acorda e vai iniciar o seu processo de reconhecimento mesmo desse lugar, né? Assim, das viagens, das vivências. Então, os passeios eles começam pela manhã e eles vão até o final da tarde. A gente tem uma máxima em Alter do Chão, a gente coleciona pôr do sol. Tá? Ah, eu sei, não. Peraí, que eu tenho que falar isso. Duas coisas que eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de comentar. Primeiro, que as fotos da página do Instagram de vocês são sensacionais. E eu descobri hoje que tem um dedo muito especial da Regina. E outra coisa que eu realmente estou encantada, e isso por si só já é um grande motivo para querer, né, para tocar em mim aqui essa vontade de querer conhecer, que são os poros do sol. Cada um mais incrível que o outro. Que incrível é isso? Também que esse pôr do sol ele vai mudar na época do ano também. E segundo as bocas lindas, né, as más não, as bocas lindas, a época do rio cheio, essa época que a gente está vivendo, o tempo das águas, o pôr do sol é mais bonito. Eu acho que a água, né, a chuva, ela lava o céu, né? E aí você se depara assim com cores muito fortes, assim, que vai do laranja ao rosa, ao amarelo. É tão intenso isso. E as pessoas param, celebram o pôr do sol, né? O nosso pôr do sol é por volta de 18h45, 15 para as 7. A gente tem uma localização, Alter do Chão é fantástico, a gente tem uma localização fabulosa e isso promove esse acontecimento, esse cenário, né? E em algumas situações a gente tem ainda a presença de botos, então a gente tem um pouco de bailar com botos, que é muito legal. E aí eu tenho primeiro dia, eu já me deparei com aquele pôr do sol porque eu estou chegando, almocei, então assim, ainda estou, né, entendendo, me situando, provavelmente vai estar ali próximo ao vilarejo, ali na Ilha do Amor, alguma prainha perto, mas no segundo dia eu vou sair de barco e eu vou fazer uma viagem. E as viagens de barco, elas podem durar até 2 horas, até o local, né? E você passa o dia com a comunidade. Então você pode ir para a Floresta Nacional do Tapajós, você pode, no outro dia, isso aí eu volto no final do dia, no meio do caminho, ali no barquinho, eu vou parar, o barqueiro vai parar numa praia para a gente ver o pôr do sol. Então, é o segundo pôr do sol. Provavelmente diferente do primeiro dia, tá? E vai colecionando. Ele vai colecionando, chega e vai para na vila, aí tem um carimbó, aí depois vai jantar, volta para pousada, assim, já mudou o espírito. Você vê nitidamente, a pessoa já chega assim, né? Ai, André, meu Deus, esse lugar é lindo, o mar estava maravilhoso. Hoje eu disse, opa, não é mar, é rio. Aí eu, ai, meu Deus. Andréia, esse é o momento que a pessoa fala assim, ai meu Deus, por que eu só botei 5 noites?
Exatamente. Eu disse, caramba, não, isso vai piorar, tá? Muito Aí o bom. segundo dia a pessoa vai acordar e diz assim, bom, o café da manhã da pousada é maravilhoso, a pessoa se atrasa um pouquinho, porque ela não para de comer, mas ela vai para um lugar mais próximo, para uma praia, né, que não vai depender, Aham. assim, de fazer uma travessia muito grande. E aí ela vai passar o dia numa prainha, pezinho na areia, ali perto de Pindobal, uma outra praia ali próxima, e ela vai passar o dia e vai ver esse cenário dos botos e tudo mais, e vai ver mais um pôr do sol. E ela chega mais cedo na pousada e ela descansa mais um pouquinho e tal. Às vezes nem chega muito cedo, mas vamos pensar que ela chega cedo. Então, esse é o terceiro dia, né? No outro dia, ele vai fazer uma viagem, aquela viagem que a gente falou do Canal do Jari. Se for o tempo das Aham. águas, agora, ela vai visitar as comunidades ribeirinhas do Canal do Jari, vai passar o dia ali, por exemplo, fazendo uma experiência, né, saboreando a Vitória Régia, porque tem a Dona Dulce lá no Canal do Jari, que é essa jovem senhora, ela já foi cozinheira da Marinha, e ela observava que os peixes comiam a Vitória Régia. E aí ela disse, poxa, se o peixe come, será que a gente pode comer? O humano pode comer? Aí ela fazer, mandou uma amostra e disse lá para a universidade, olha, me ajudem aí, queria saber se eu não vou matar ninguém fazendo comida com Vitória Régia, né? Ela não tem um restaurante, ela tem a casa dela, uma varanda super gostosa, muito simples, assim, mas Legal. é maravilhosa, ela conversa, ela é muito falante e é muito empoderada, né? E a universidade disse, não, esse negócio pode fazer, não tem nenhum problema não, inclusive é muito rica, muito nutritiva e tal. E ela fez, assim, ela tem vários petiscos, pratinhos que ela vai fazendo e nessa conversa ela vai oferecendo. Então você passa o dia com a dona Dulce, depois Legal. volta, almoça na casa do Saulo, que é um super chefe da região, o Saulo é um querido, né? Tem um restaurante super lindo, num lugar maravilhoso. No dia desse passeio, você vai passar assim horas, né? Você vai se perder no tempo, né? E você chega novamente ali no pôr do Isso. sol, na volta para o pé, mais um pôr do sol em um lugar diferente, com a cabeça já vai estar assim completamente é, integrada, assim, não Integrado. só, eu digo assim, em termos do costume, né, do tempo que a pessoa está mais descansada, não, mas a pessoa começa a compreender o tamanho do rio e como é forte isso na vida das pessoas, né? Então, aquele tempo, aquele sentido do tempo da cidade, né, que é o tempo do relógio, que é o tempo de não pode perder tempo, a pessoa já vai começar a compreender e questionar, diz, não, cadê o pôr do sol? Vou ficar aqui. Aí ela, se for um dia de lua cheia, ela pode fazer uma piracaia, A que é uma experiência piracaia, me conta o que linda. que é piracaia, que isso é sensacional. Eu Olha, tô tem que curiosíssima ter também. essa Eu vi noite, uma porque na foto, outra ele já vai embora, né? Então, assim, ele não tem que é? fazer a piracaia. Então, nesse dia ele vai fazer a piracaia. A piracaia é um costume ribeirinho do caboclo que vai pescar o peixe, né? Ele pesca o peixe durante o dia e vai fazer esse peixe na brasa, ali na praia, né? O peixe é tratado, né? E de uma forma muito saborosa e muito simples. A gente é como se a gente celebrasse a fartura, sabe? É como se celebrasse a vida. Então, isso é um costume ribeirinho, né? Um costume do caboclo dessa região. A piracaia é um costume da região do Tapajós. E se celebra isso com a família, com os amigos. É, né, nos novos tempos, né, com a gente, pessoas que tiveram essa experiência, né, porque a gente acaba passando a noite na praia, né, e quando tem a lua, é maravilhoso, e acontece assim uma rodada de carimbó também, né? Então a gente celebra com música, com histórias, com causos, é, e é uma experiência tão rica, porque você vê o dia amanhecendo, né, o dia, né, aquele
rio maravilhoso, pôr do sol, e aí depois a gente acaba celebrando, né, a fartura, a existência, essa relação com as pessoas, né? E, bom, não vai ter hora para acabar, porque entra nesse. Arrepiei! Tem que ir para sentir, para experimentar isso tudo. Você sabe, Ana, que eu já ouvi alguns depoimentos, né, de hóspedes que super viajantes, assim, conhecem experiências Aham. fabulosas, inclusive no deserto, né, e na África e tudo mais. E disse assim, olha, André, essa experiência que a gente viveu da Piracaia, né, isso contando no outro dia, né, porque a pessoa vai chegar animadíssima, né, inclusive a gente fala, cadê fulaninho que não chega? Dia pro dia, não, ele tá bem, tá aqui, a gente tá na Piracaia e tá tudo certo. E a pessoa faz assim, poxa, eu tive. Foi fantástico aquele rio, aquele céu estrelado, né? Aquelas pessoas ali festejando, né? Numa roda, né? Sempre no círculo, na fogueira. Aquilo me deu assim um start assim, de mudar certos comportamentos, né? De assim, apreciar a simplicidade da vida, né? E a beleza do lugar mesmo, né? Você vê um pôr do sol e uma lua cheia num cenário desse, é algo muito especial, né? Eu acho que é um presente, assim, é divino mesmo. Marcante. E aí a gente tem Lindo, um lindo, outro lindo, dia, lindo. né? A gente tem um outro dia, por exemplo, a gente já foi no Canal do Jari, a gente já foi na Flona, a gente já foi nas comunidades ribeirinhas do outro lado do rio, e nessas comunidades ribeirinhas a gente tem artesanato, né? Artesanato. A gente tem Já comprei uns artesanato. artesanatos para trazer para casa, que são lindos também. Exatamente, o artesanato, porque é essa coisa do fazer, né, do saber, da Aham, tradição. Então tem a palmeira do Tucumã, que ela é aham. trançada, né, e tingida com corantes naturais. Então tem comunidades ribeirinhas que fazem isso, né, e demonstram isso, e você se encanta, né, a lojinha, a casa da senhorinha, e tem também atividades desse turismo regenerativo, de uma outra experiência que é a farinhada, né? Você participar da farinhada, né? Que é a base da alimentação da região, né? A mandioca, a farinha feita, né? Então, reunir a família, por exemplo, famílias que viajam com crianças e querem que seus filhos tenham uma relação diferente com a natureza, né? Além de fazer a trilha, de conhecer a floresta, de Legal. compreender a riqueza, né? A diversidade da nossa floresta, mas conexão com outras crianças, crianças da comunidade, então juntos estarem ali tratando, né? E envolvidas, né? Na alimentação e trocando ideias, isso é muito legal. Então, assim, a gente tem essas experiências, tem andar de canoa para o Igapó, tomar banho de igarapé. No dia da caminhada pela Floresta Nacional do Tapajós, na Flona, a gente tem um igarapé que é algo assim fabuloso. Um banho de igarapé, eu deixo aqui um recado. Ele é regenerativo. Porque a Viu? gente, quando Ó, vai. no mínimo, André, no mínimo 10 anos a menos. Já vale a pena. Dando, e olha, uma economia de terapia que é uma beleza. Muito Eu bom. vou te falar, ali no spa, maravilhoso, mas eu te falo o seguinte: a gente, quando vai no mar, a gente fala assim, ah, eu vou tomar um banho de mar, tirar a urucubaca, porque o sol, né, tira e tal, a gente fica mais leve e tal. No igarapé, a gente não tira nada, a gente coloca no lugar. Né? Aquelas Uau! coisas que estavam meio encaixadas, aquelas coisas que estavam meio confusas, a gente Realinha lava tudo. realinha tudo e é delicioso. E a gente fala assim, ah, mas eu tenho medo, porque é meio escuro. Na verdade, a gente está no rio, que é super claro, né? A gente tem
charme, né, desse rio Tapajós. Então a gente não vai ter medo de entrar no rio e ficar lá. Tem gente, eu mesmo passo horas dentro do rio, né? Só sai bem aquela coisa que quando tá tudo engelhadinho assim, eu digo, gente, é até ir embora, né? Depois de 5, 6 horas. Mas assim, é realmente lavando a alma, né? Repensando, mudando um pouco, Muito bom. né, as coisas que estavam mexidas, assim, né? Colocando no lugar as coisas que estavam mexidas, né? Fora isso, é, é ouvir na natureza, né? Ver os peixinhos, a gente esse contato, né? Tão próximo, tão simples, né? Passar um dia assim na beira do rio e isso a gente vai fazer todo o tempo. Isso a gente faz em qualquer época do ano. Estou falando coisas que, assim, tem os momentos específicos das praias e tudo mais, do Igapó, né, quando fica submersa, das Vitórias Regis, mas essa conexão com a natureza, sabe? Esse estar na natureza, a gente vai fazer em qualquer época do ano. Inclusive tomar banho de chuva, porque na cidade a Ah, gente e não tem é qualquer saudade, chuva. não é qualquer chuva, né? E sempre com muita simplicidade. Há uma coisa importante, as pessoas, mosquito. A gente tem Mosquito. um rio muito bacana, né? O pH da água do rio, ele não favorece o mosquito. Então, às vezes vai sentir mosquito mais na cidade do que em Alter do Chão, né? Muito bom. Óbvio que a gente vai ter ali a mata, quando chove um pouquinho, às vezes um pouquinho, né, de água empoçada e tal, mas não é o rio que vai proliferar mosquito, porque o pH da água do rio, ele é super do bem, assim, né? A gente fala assim, Isso é poxa, ótimo. eu nem usei o repelente, agora protetor solar a gente precisa. Precisa, isso é ótimo. Andréia, que É um sol para bate-papo cada um. sensacional. Eu estou ainda mais apaixonada por esse lugar. Não, mas olha, Ana, eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar. Você Sim. e todos os Todo mundo nossos que está convidados, ouvindo todos, aqui, né, todos, que ouvir, quem vai se gosta de encantar e vai querer ir. natureza e quem, né, assim, tem esse espírito, né, não só aventureiro, mas assim, esse desejo, né, de se conectar com a natureza, vai gostar, sim, Vai certamente. gostar. Ó, gente, é para renovar a alma, recarregar as energias, é meditativo, é conexão, é realinhar tudo que está desalinhado. Muito bom. Não, e olha, e ter Ah, experiências gastronômicas inesquecíveis. Inesquecíveis. quero É, saber disso. não, ó, a gente já foi na Piracaia, a gente já provou lá Aham, né, os petiscos da Dona Dulce, na Vitória Régia, mas a gente tem aham. uma gastronomia ali na região do Tapajós por conta dos peixes, por conta de costumes, de tradições, né, da cultura, que são muito especiais e são únicos, né? A gente está num lugar, no Pará, que é conhecido, né, na gastronomia. A Amazônia é fonte de experiência, de conhecimento, né? Chefes do Aham. mundo todo vão à Amazônia. A gente recebe gente famosa, gente que é especialista, mas quando chega, né, assim, faz assim, poxa, eu sou estudioso, caramba, esses peixes, esses sabores, a fusão, né, dessa gastronomia, ela é muito Rica, peculiar, né? né? Muito peculiar. Então, assim, o nosso café da manhã, por exemplo, a gente tem 7 cardápios, né? A gente Não, tem para 7, aí que eu preciso comentar isso tem mais também. de 7, a gente tem mais de Eu 7, até tem aquele salvei umas fotos, Andréia. O café da manhã de vocês é tão sensacional que eu salvei umas fotos, vou colocar nos stories. Se você está assistindo o oba, nosso bate-papo, no momento que a gente está fazendo, você vai ver lá depois. Ele vai ficar salvo, você também vai ver lá depois, porque esse café da manhã é de uma delicadeza, é de uma riqueza, é de uma variedade que é super sensacional. É uma colorido, das né? coisas que também te fazem querer ir lá comer e experimentar tudo Exatamente. isso. É uma experiência sensorial completa, assim, sabe? Fala, Bebe Andréia, na por favor. fonte.
A gente bebe na fonte, a gente bebe na natureza, na floresta, nos sabores, né, dessa floresta. A gente tem uma infinidade de sabores, né? E isso é muito legal porque realmente ela vai fluindo, né? Então começa no café da manhã essa experiência pela gastronomia, né? Lembra que a gente falou que era uma vivência sensorial? Então os Aham. sabores é muito importante. E aí as pessoas falam assim, é, tem pessoas que ficam mais de 7 dias na pousada. A gente já teve hóspede que ficou conosco 15 dias. E a gente conseguiu fazer café da manhã diferente, tá? Então, esse Legal. cuidado de fazer essa experiência, né? De ter um pão diferente, né? Com sabor de açaí, um sabor de castanha e outros, né? Porque é muito especial assim essa descoberta e a gente faz isso junto com a comunidade, com a nossa equipe, né, que são de Alter do Chão, são de comunidades ribeirinhas, então a gente troca muitos saberes, né? Assim, olha, vamos fazer testar, quem sabe a gente cria ou já vamos fazer aquela experiência, né? O cumaru. Cumaru é a baunilha amazônica. É algo assim fantástico. Tem sorvete de cumaru, tem iogurte de cumaru, tem pudim de cumaru. O Delícia. cumaru, ele foi descoberto assim, né? Os ribeirinhos mesmo, a comunidade usava o cumaru, sempre usou o cumaru, quando tinha um problema assim de respiração, assim, eu tô com a gripe, eu tô com um resfriado, eu tô meio febril, minha garganta não tá boa, então eu tomava um chazinho de cumaru ou água de cumaru. Inclusive até a Bela Gil, que esteve conosco, com um grupo de chefes super legal, num evento que o Saulo promoveu, o Cozinha Tapajós, a Bela Gil ficou assim impressionada, né? Porque o filhinho dela estava, né, eles estavam juntos, a família Aham. participou dessa vivência, e ela deu para o Nino, né, esse chazinho de cumaru. Foi uma das nossas funcionárias, né? Disse, olha, que tal o chazinho de cumaru para ele, se ele está meio assim, molinho e tal. E ela ficou impressionada, porque o cumaru ficou conhecido, caiu nas graças dos chefes, para dar assim, esse saborzinho, né? Assim, uma especiaria, né? Uma sementezinha, ele dá um sabor realmente muito parecido com a baunilha, né? A gente chama baunilha amazônica. E ele também é usado na cosmética, né? Como que é um cheiro, um aroma maravilhoso. Então, Isso. um saber, né? Lá tradicional que foi utilizado, que foi assim enriquecido e diversificado por experiências de pessoas especialistas, né, muita gente reunida. Então, a possibilidade é infinita, né? Então, essa gastronomia, essa essa cultura, ela permeia todo o tempo a experiência, né? Você chegar numa comunidade, ser recebido nesses passeios da comunidade, né? Você não vai almoçar num restaurante super bacana, chique, isso, aquilo, outro, não. Você vai almoçar na casa de um ribeirinho, né? A dona Consa ou outra senhora, né, que são nesses passeios com a floresta, nas comunidades, o almoço é servido pela comunidade, né? A comunidade se reúne com o viajante, com aquela família, com aquele turista, né? E ele experimenta algo que não só tem um sabor, né, distinto, mas tem um ingrediente que é muito especial, que tem a ver com a história, com a vida das pessoas, né? É E à verdade. noite ele chega de um passeio maravilhoso e ele vai para o vilarejo, ali para o centrinho, que tem vários restaurantes maravilhosos, né? Tem assim, você vai realmente cada dia experimentando, né, essas delícias e vai se encantando, né? E aí, claro, mais tudo sofisticado, a preparação, a fusão, né? Tem uma coisa mais da tradição com o contemporâneo, né? Vários restaurantes, tem um restaurante que a gente gosta muito, tem uma relação muito especial aqui, o Tico Medoribá. Ele faz muito essa fusão dessa gastronomia, né? Da tradição com
essa visão nova, né, de experimentar, né? Tem comida, assim, tem os restaurantes, tem restaurante de vegetariano, vegano, tem restaurantes de massa, tem hamburguerias, assim, é muito forte, está na vida da região, né, do Tapajós, esse orgulho, né, de apresentar a sua comida, o seu alimento, a sua riqueza, né? Então a Mas gente não tem aí. conta tudo. Não Não, conta tudo. Deixa olha, surpresa para as mas pessoas olha, eu irem vou te falar, eu experimentar. posso passar aqui a noite toda, nunca, nunca será perto, assim, nunca chegará aos pés de uma vivência, porque é muito forte mesmo. Inclusive Com pessoas que se certeza. sentem muito tocadas mesmo, assim, é o antes e depois de Alter do Chão. Tem que ir, gente. Tem que ir, tem que ir. Andréia, nosso bate-papo já passou de 1h20. De tão bom que tá, eu Ah, ficaria conversando horas com você, tá? Mas a maravilha. gente tem que falar do que é importante, né? Tudo isso é importante, na verdade, né? Tudo que a gente está falando é importante porque se a pessoa vai para a pousada, a pessoa tem que conhecer todo o que tem para fazer, todas as delícias que tem para experimentar, toda a experiência sensorial que ela vai vivenciar quando ela estiver na sua viagem. E eu tenho uma pergunta para te fazer, e depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre a pousada, como é que são os bangalôs, como é que é o café da manhã, você já falou que é uma delícia. Falasse um pouco mais da pousada para a gente fazer um fechamento. Você acha que é indicado para família com criança ou não? Para quem que é? Para quem que é o público-alvo? Quem que deve visitar esse lugar incrível? Fala para mim. Olha, Ana, eu acho que primeiro, assim, antes de mais nada, né, são viajantes de coração aberto, né? São viajantes que gostam da natureza, que gostam de se relacionar, ou aquele viajante mesmo que está no processo de parar, né? Assim, dar um tempo, né? Como eu te falei, tem pessoas que estavam num momento muito delicado de vida e que precisavam dar um tempo, né? Parar um pouco, né? Com essa agitação da cidade e passaram muitos dias, né, conosco e ficaram sós, pessoas viajantes sozinhas, a gente recebe desde a família. O conceito da vila, inicialmente, ele tava muito voltado para casais, né? Mas a gente recebeu assim, uma demanda intensa de famílias. Isso foi tão fantástico, porque eram famílias que viajavam para fora do país ou para alguns lugares assim, mais conhecidos no Brasil, mas mais para fora, para mostrar seus filhos os lugares, né, distantes do Brasil. Conhecer, tem lugares fantásticos, né? A gente faz parte de uma rede também da América Latina e tem lugares remotos, Remoto. maravilhosos. Mas assim, as famílias, né, estavam preocupadas de mostrar para os seus filhos, os pais, a Amazônia. O quanto era importante conhecer a Amazônia, esse patrimônio da humanidade, né? E aí a gente começou a observar assim, poxa, a gente vai receber sim. A gente quer receber, porque para a gente era um compromisso, né? Tinha a ver com o propósito do acolhimento e também o propósito do respeito e do reconhecimento do local, né? Da Amazônia, das comunidades. Então a gente passou a receber. Obviamente que a gente faz um equilíbrio, né? São apenas Claro. 6 valores na pousada. É algo muito exclusivo. A gente é uma pequena pousada. A gente quer continuar sendo pequeno, né? A gente tem uma demanda muito intensa, mas a gente quer receber as pessoas, a gente quer acolher com o coração, eu quero saber Claro. quem eu estou recebendo. Eu, inclusive, gosto, né? Eu e Regina, a gente gosta muito de conversar com as pessoas e conhecer a história antes mesmo da pessoa chegar, né? Então, assim, saber que a Ana vai, né? O que que a Ana gosta de comer? O que que a Ana está pensando sobre Alter do Chão, né? Bom, Dividir e compartilhar, né? A nossa experiência com essas pessoas. Então, eu não consigo fazer isso
né? Nós não vamos conseguir, né? Nossa equipe é uma equipe de 12 pessoas, é praticamente uma pessoa para, né? São 6 bangalôs, são praticamente 2 funcionários para cada bangalô, porque a gente tem essa preocupação, né? Desse cuidado. Então, a gente dá esse equilíbrio, né? Para não ter todos os bangalôs com criança, porque há um movimento, né? Então, há esse cuidado de manter essa harmonia, e tem crianças que têm uma conexão muito forte com a natureza. Você precisa ver, assim, depoimentos que a gente tem, assim, de como aquela criança, como foi importante viver a Amazônia, como foi importante trazer para o cotidiano dela essa experiência, né, dos animais, dos saberes, da floresta, né? E isso é muito legal. A gente acaba realizando, né, se realizando na realização do outro, né? Então, também a gente recebe, né, além de famílias, viajantes, né, sozinhos, que precisam fazer essa reconexão, casais em lua de mel, casais que estão celebrando uma data, pessoas da terceira idade. Aí você, mas será que dá para viajar e fazer as coisas? Gente, a gente já viu assim um grupos animadíssimos. Aliás, são animados, né? E a gente fica assim, meu Deus, cara, eles não estão cansados. Não, eles chegavam, tomavam banho e já iam sair de novo pro centrinho. A gente, meu Deus do céu. Quando chegar assim no último dia, vai estar todo mundo. Não tava ninguém, tava todo mundo super animado, lindo, Legal. maravilhoso. E dizia assim, olha, eu vou voltar com a minha família, porque eram grupos assim, amigos que se juntaram, né? Ou já viajam todos os anos para alguns lugares, mas assim, agora não, a gente vai voltar com os filhos, com os netos. A gente já teve 3 gerações de uma mesma família, Que lindo. numa viagem. Então, assim, eu diria, né, de coração que não tem idade. Né? Óbvio que se você vai com um bebê, você não vai poder fazer um passeio na floresta de 5, 6 horas de caminhada, mas você vai, né, com cuidado, você vai fazer, tomar um banho de garapé, ir à praia, voltar mais cedo. Então, assim, há essas nuances que são para cada perfil, né? Um senhor, inclusive com dificuldade de locomoção, ele conseguiu fazer uma caminhada na floresta. Porque aí você conta com profissionais, com guias conectados ali, super atenciosos, né? Ele andou de barco, ele conseguiu fazer tudo. Ótimo, no tempo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vou botar o carregador aqui que eu tô com medo da minha bateria. Só um minutinho. Olha, juntou assim as duas que gostam de falar e uma galera que gosta de ouvir, o teto chão, a gente Eu adoro. vai ficar aqui, olha, muito tempo. Eu adoro conversar, sou curiosa, quero saber tudo sobre essa região maravilhosa. Eu ficaria aqui 5 horas conversando, mas não dá para ficar 5 horas conversando. Eu quero te agradecer muito por vir conversar com a gente, Andréia. E eu queria que você falasse um pouco mais da pousada, algum destaque que você queira colocar e que você fizesse um convite para a gente fechar esse bate-papo, para deixar todo mundo com ainda mais água na boca, com ainda mais vontade de conhecer esse lugar incrível. Então, Ana, assim, primeiro, esse projeto, como a gente já conversou, é um projeto muito especial, um projeto que nasceu de um, né, do nosso desejo, meu e da Regina, de mudar de vida, mas que no fundo era também mudar a vida das pessoas, de receber as pessoas com muito carinho, né, então, e acolhimento, num lugar muito bonito, muito especial, e aí nasce algo muito simples, conectado com a natureza. Então a gente tem esse cuidado de receber e de não... É como se a gente não quisesse assim, tirar... quem é o protagonista? Não é a pousada. O protagonista é a natureza, né? São as pessoas desse local. Então,
a gente não, a frequência é a mesma, a gente quer manter essa frequência, obviamente recebendo com excelência, prestando um serviço de primeira, né? A gente, né, falou sobre isso, sobre profissionalismo, participar de redes, aprender, trocar experiência com hoteleiros do Brasil e de outras regiões do mundo. Então, assim, é um equilíbrio, mas sem perder o propósito, né? O propósito de acolher cada um de uma forma única. Então, uma pousada que está conectada na natureza, né, na floresta, todo esse processo de, né, de construção, da arquitetura é sustentável, essa preocupação é crescente, cada dia mais a gente se debruça, né? Então, até processos de compostagem a gente realiza, as tecnologias de saneamento alternativo, né, uso de fossas ecológicas, círculos de bananeira, isso sempre, né, observando e respeitando o local, o meio ambiente, o turismo conectado com o local, com as pessoas, valorizando esse conhecimento. Então, isso eu diria que é o mais importante, né? É o que, de fato, talvez a gente precise passar essa mensagem para que outras pessoas comecem né, a pensar sobre isso e desenvolver experiências como essa, mas alinhadas com o seu local, né? Então, isso para a gente é o mais importante, que as pessoas se sintam em casa, se sintam acolhidas, com segurança, né? Isso para a gente é o mais importante. E Ai, que ótimo. não poderia deixar, assim, de fazer referência que o mais simples, né? O mais simples, eu acho que esse convite ao mais simples, ele hoje se tornou algo precioso, né? A gente fazer um processo de desapego, né? A gente hoje na pandemia, né? Com todo esse movimento, a gente meio que recebeu um murro na barriga, assim, né? Assim, aquela coisa muito forte, né? Verdade. E eu acho que é um processo mesmo de repensar, né? E esse é um convite para repensar a vida, o seu modo de se conectar com o local, com as pessoas e com a natureza. A E a gente melhor espera. conexão é entre a gente e a natureza. E a Alter do Chão é o lugar ideal para isso. Isso Não é? mesmo, isso mesmo, Ai, sem Andréia, dúvida. que eu tô ficando repetitiva, né? Mas o bate-papo, essa conversa tá ótima. E eu queria muito agradecer a vocês por essa disponibilidade, por vir conversar com a gente, por vir deixar a gente cheio de vontade de querer conhecer. Quem está assistindo o bate-papo, ele vai ficar salvo. Tem vários elogios aqui, todo mundo entrando, comentando. Muito obrigado a todo mundo que interagiu, vai ficar salvo. Quem quiser saber mais, quem quiser planejar uma experiência, porque isso é uma experiência, é uma vivência única para esse lugar. Pode fazer contato comigo, que a gente organiza tudo, a gente planeja. A Andréia e a Regina são duas queridas, todo mundo que vai, comenta e fala sobre elas, que elas estão sempre lá cuidando de tudo, tem um toque delas em tudo. E eu sou apaixonada por esse lugar e sou muito fã da pousada de vocês e agora de você também. E olha, vocês precisam conhecer nossa equipe, né? Que é uma equipe muito, muito, muito querida, pessoas que têm um conhecimento, uma simplicidade, um sorriso e uma forma de acolher muito especial, né? E a gente agradece a nossa equipe todos os dias, agradece a comunidade Alter do Chão, agradece a natureza, agradece ao mundo, né? E as pessoas que estão conosco para compartilhar desse lugar tão especial. Muito bom, muito bom. Se você quiser saber mais, entre em contato com a Muito gente. obrigada, tá, Ana? Muito obrigada por poder, assim, dividir essa historinha, né? Essas historinhas com você e com as pessoas aqui. Bom, olha, muito, muito bom conversar com você, tá? Quero agradecer muito, agradecer a todo mundo que esteve aqui, que está assistindo a gente. Se quiser saber mais, a gente está à disposição.
só fazer contato com a gente. Andréia, muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Um beijo grande. Tchau. Fiquem Beijo, bem. tchau. Se cuidem. Se cuide também, se cuidem.